alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 22. Trabalhamos em História muito sobre a questão da história do Brasil, vimos sobre a abolição da escravatura, na última aula, vimos sobre a chegada dos portugueses, primeiro e segundo reinado, quando o ouro chegou, quando encontraram o ouro no Brasil, a questão dos quilombos. E agora a gente vai trabalhar sobre a história de Santa Catarina. A gente vai começar sobre a pré-história catarinense. Então a gente trabalhou sobre a história do Brasil, agora a gente vai voltar um pouquinho na história e vai trabalhar em específico a região de Santa Catarina. Então os objetivos da nossa aula são compreender como se deu o período da pré-história em Santa Catarina, analisar a arte na pré-história, conhecer a pré-história de Santa Catarina, destacando os povos Umbu, Humaitá e Sambaqui. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de História. Então, a pré-história. A pré-história, a gente já viu isso lá no início do ano, quando a gente viu sobre nomadismo, sedentarização. Pré-história, então, foi o período do surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos no planeta Terra. Para sobreviver na natureza, eles tinham que se adaptar no meio ambiente, Esses grupos eles eram caçadores, pescadores e coletores, alimentando-se daquilo que estava disponível na natureza, Então iniciou-se com o povo levando um estilo de vida nômade, exploravam todos os recursos daquele local. Quando eles acabavam, eles migravam para outro local e faziam a exploração novamente. Com o passar do tempo, a relação entre o ser humano e a natureza ela mudou, porque a humanidade ela começou a dominar e a explorar a natureza, Então, foi descoberto ali o fogo, por exemplo, começou-se a criar animais, Percebeu-se que poderia ser criados animais para consumo. Também percebeu-se que a partir de sementes plantadas, elas dariam frutos, Dariam vegetais, enfim. Então, o ser humano começou a dominar cada vez mais a natureza e começou a ter esse estilo de vida sedentário. A descoberta e o controle do fogo, bem como o surgimento da agricultura, promoveram, de forma significativa mudanças na forma como os homens se organizavam na sociedade. Sobre a arte na pré-história, ela é chamada, de arte rupestre, vocês já trabalharam sobre isso. Os hominídeos, eles tinham o hábito de fazer desenhos nas paredes das cavernas, representando geralmente animais selvagens que foram capturados ou que eles desejavam capturar. Se a gente faz uma pesquisa sobre arte rupestre, a gente vai ver que boa parte dessa arte, ela representa animais. Então, acredita-se que essa arte, o homem tentava representar animais que ele queria muito caçar ou que ele realmente já tinha conseguido caçar. Os objetos de cerâmica, eles também eram locais para pinturas, representando o cotidiano desses primeiros agrupamentos humanos, Então, inclusive, se vocês pesquisarem, vocês encontram objetos de cerâmica com muita arte feita ali, representando, o cotidiano da vida deles. Estudiosos se basearam nessas produções artísticas para iniciar os estudos da pré-história. Então, essa arte na pré-história, ela contribuiu muito para poder se estudar o estilo de vida, como o homem levava a vida nesse período da história. Tá? Então, a pré-história de Santa Catarina. Quando a gente fala de pré-história de Santa Catarina, a gente fala sobre essa região do estado de Santa Catarina, que pode estar envolvendo um pouquinho do estado do Paraná e um pouquinho do estado do Rio Grande do Sul. E, obviamente, na época não se tinha esse nome Santa Catarina, tá? Só que a gente está falando da região. Então, há cerca de 8.600 anos, os primeiros habitantes chegaram no território de Santa Catarina, iniciando o povoamento da região, na região oeste do estado. Então, o povoamento, acredita-se que ele começou ali na região mais oeste. A gente trabalhou sobre as mesorregiões de Santa Catarina, então você sabe identificar ali onde fica a região oeste. Então, acredita-se que o povoamento na região de Santa Catarina ela tenha começado ali. Eles viviam em grupos menores, menores por ser pré-história, tá? De cerca entre 25 e 40 pessoas e passavam, pelas florestas e pelos campos em busca, de abrigo e de alimento.
Eles faziam os seus acampamentos em locais onde eles encontravam água, ficavam ali por algumas semanas caçando e coletando alimentos e depois iam para outra região, nômades. Três povos eles se destacaram nesse momento da história, que foram os umbus, os humaitás e os sambaquis. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Os umbus, eles eram um grupo de humanos que viviam nos campos, né, em regiões mais abertas. Eles faziam artefatos com rochas fáceis de serem lascadas, assim facilitando para esculpir. Então eles utilizavam a rocha para fazer alguns artefatos e essas rochas elas eram mais fáceis de serem lascadas, de serem moldadas e assim facilitava muito quando eles faziam, né, tentavam esculpir. As pontas das flechas, elas eram bem elaboradas e bastante pontudas. Já os humaitás, eles viviam em florestas, tá? Então eles viviam em locais mais fechados. Eles faziam artefatos com pedras maiores e mais maciças, ou seja, artefatos com rochas mais duras. Com essas pedras eram feitos machados e cunhas, aqui é uma cunha, para vocês compreenderem, usados para cavar o solo e desenterrar raízes comestíveis. Então, eles faziam esses objetos justamente para conseguir obter algumas raízes para comer. Que raízes? Gengibre, batata, né, tubérculos. Além disso, cientistas descobriram que os humaitás tinham um pinhão como uma importante fonte de alimento. Já sobre os sambaquis, eles se destacam bastante porque eles levam um estilo de vida um pouquinho mais diferenciado, né? Lá, há cerca de 1.500 anos, no litoral de Santa Catarina, começou a habitação de um povo que se alimentava muito à base de peixe e de moluscos do mar. Moluscos são esses bichinhos de corpo mole, tá? Por exemplo, lula, caracol, polvo, tá? Esses moluscos marinhos. Como havia muito alimento, esse povo ele não precisava se deslocar para outros locais, porque na região que eles viviam, né, no litoral, tinha realmente muito alimento, né? Eles viviam ali, né, na costa da praia, então tinha muito. O que eles faziam? Eles marcavam o território com montes de areia misturada com conchas de moluscos, ossos de animais, ferramentas e restos de alimento, mostrando que para quem passasse naquele local, que aquele local já tinha dono. Então, o que eles faziam? Eles misturavam ali ossos de animais, conchas, misturavam com areia e demarcavam o local. Se algum outro grupo de humanos passasse ali, eles iam entender que aquele local já tinha sido ocupado. Nesses locais, eles construíam as suas cabanas e faziam rituais e enterravam seus mortos, né? Lembrando, quando a gente fala de pré-história no território brasileiro, automaticamente em Santa Catarina, a gente está falando de indígenas que habitavam o local. Atualmente, esses montes eles são chamados de sambaquis. Sambaqui significa monte de conchas e esse povo é conhecido como sambaqueiro ou povo do Sambaqui. Sobre o fim do povo do Sambaqui, tem duas ideias sobre isso, né? Então, os estudiosos, eles chegaram a dois consensos. Eles notaram que o povo do Sambaqui, ele deixou de existir a partir ali de 1500. Então, tem duas possibilidades. Eles acreditavam que os estudiosos chegaram à conclusão que eles teriam entrado em guerra com outros povos e assim todos acabaram morrendo. Ou então, eles começaram a se relacionar com outros povos e geraram mestiços. Então, os sambaquis se relacionaram com outros povos, gerando mistura entre povos e por isso o povo sambaqui acabou e deu origem a mestiços, tá? Se a gente notar, né, é uma coincidência que foi a chegada dos portugueses no Brasil, não já em Santa Catarina, mas alguns anos depois foi em Santa Catarina. Então, pode ser que realmente, né, eles tenham entrado em contato com portugueses e acabaram morrendo, ou então se misturaram com portugueses, enfim. Pessoal, aqui vocês têm algumas afirmações. Vocês vão analisar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. E se são falsas, vocês vão corrigir e vão torná-las verdadeiras, tá? Então, foca aqui no slide, vê bem certinho.
Daqui a pouco a gente já volta para dar uma observada ali e com isso a gente vai chegar às respostas corretas, tá? Então, pessoal, as respostas. Os sambaquis viviam no litoral, ou seja, nas praias. Verdadeiro, falso? Verdadeiro, sim, eles viviam nas praias. A alimentação desse povo era a base de animais que eles caçavam, como cutia e tigres. Falso. Qual que era a alimentação deles? Eles se alimentavam de peixes e desses moluscos, né? Lula, polvo, enfim. Eles tinham disponível tudo isso na praia, eles não praticavam a caça. Eles mudavam de moradia com frequência, mudando também os seus hábitos alimentares. Falso. Como que a gente viu ali? Eles ficavam na região porque eles tinham muito sede. Eles estavam na costa da praia, eles conseguiam pescar muito. Automaticamente eles não precisavam se deslocar para outro local. Os sambaquis deixaram o litoral na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, mas não se sabe o real motivo. Falso. Na verdade, a gente não sabe exatamente o real, mas nós temos duas hipóteses, né? Essa mistura ter feito, essa mistura com outros povos, ou então eles terem entrado em conflito com outro povo e acabaram morrendo. Agora, pessoal, uma reflexão para vocês. Quais as maiores dificuldades de se viver nesse período da história, na pré-história? O que vocês acham? Qual o objetivo em se criar flechas pontudas? Porque na pré-história a humanidade era dividida em grupos, ou seja, eles não viviam sozinhos ou em pares. O que você notaria de mais diferente se você viajasse no tempo e tivesse que viver na pré-história? Reflexão aí para vocês. Então, a primeira, né, maiores dificuldades, né, essa questão realmente de doenças, do clima também, né, imagine um clima às vezes muito frio, não se tinha vestimenta adequada, essa questão da sobrevivência em relação à alimentação também, né, imagine os nômades aí, eles poderiam ficar dias e dias sem comer, quantos acabaram não morrendo justamente por conta disso, entre outras dificuldades. Flechas pontudas, por quê? Para realizar a caça. Porque na pré-história a humanidade ela era dividida em grupos, porque as pessoas não ficavam sozinhas ou em pares, justamente por essa questão da segurança e também do trabalho, né? Então, em grupo, cada um podia cooperar um com o outro e também promover uma maior segurança. Caso você viajasse no tempo, o que você notaria mais de diferente, será? Essa resposta é pessoal. Se eu viajasse no tempo, algo que eu perceberia muito diferente é a questão do ambiente, né? Imagine todo esse ambiente que a gente tem construído hoje. Antes era o que? Era campo, era mata, era terra, enfim, não se tinha asfalto, ruas pavimentadas, construções. Então, acho que isso seria algo bastante notável. Pessoal, agora eu vou passar alguns exercícios para vocês e vocês vão, né? Então, foquem nos slides. Eu passo o exercício, vocês analisam a resposta correta e no próximo slide eu já passo a resposta, tá? Então, na primeira questão, em qual região começou o povoamento em Santa Catarina? No Vale do Itajaí, no Oeste Catarinense, no Norte Catarinense ou na Grande Florianópolis? Resposta: no Oeste Catarinense. A gente viu ali nos slides, né? Começou-se lá no Oeste Catarinense. Na segunda, as pessoas na pré-história, elas viviam de que modo? Sozinhas, no máximo em pares, em grupo, porque elas se sentiam mais seguras dessa maneira, viviam cada uma na companhia de um animal carnívoro, e em grupos pequenos, geralmente um casal e seus filhos. Qual será que é a resposta correta, pessoal? Como essas pessoas na pré-história viviam? Resposta correta, obviamente em grupo, né? Porque elas se sentiam mais seguras dessa maneira. Porque os humaitás, eles faziam machados e cunhas. A gente viu na aula. O que será que acontecia? Para usar como arma, para entrar em conflito com outros povos, para usar em rituais, onde os dedos de outros humaitás eram cortados, para desenterrar raízes do solo, como gengibre, ou para desenhar sobre eles fazendo obras de arte. Qual a resposta correta? Para desenterrar raízes do solo, né? Gengibre, batata, enfim.
não faz parte da vida do homem da pré-história. Alimentação baseada em frutas, vegetais e carne, conflito entre povos, desenhar nas cavernas ou ter uma vida longa, saudável e confortável. O que não pertence à vida do homem nas cavernas? Pensem lá um pouquinho. Resposta, até trouxe uma figurinha, ter uma vida longa, saudável e confortável. A vida deles era mais curta, né? Não tinha-se toda essa medicina avançada, nem se tinha conceitos medicinais. Saudável também não, porque mesmo que eles conseguiam obter alimentos direto da natureza, o que é muito bom, a quantidade de alimento não era tão grande. Confortável também não, né? Passavam às vezes muito frio, passavam fome, então não era confortável. A alimentação do povo sambaqui era a base de moluscos marinhos e peixes, frutas, raízes ou verduras. Sobre os sambaquis, qual que era a alimentação? Moluscos marinhos e peixes, né? A gente vê esses animais de corpo mole e peixes. Pessoal, então essa é a aula de hoje. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Aí, então, esse é o início da história de Santa Catarina, pré-história catarinense. Até a próxima e bons estudos!